Então, é o seguinte, né, pessoal? A nossa 10ª aula de ortografia, se vocês estão lembrados, nós conversamos sobre a letra T e também sobre dígrafos. Eu escrevi para vocês o que é um dígrafo e coloquei eles aqui. Vamos lembrar isso para a gente poder avançar, tá? E hoje, então, a nossa 11ª aula de ortografia, tá? Então, aqui nós temos o seguinte. Eu disse para vocês que dígrafo são duas letras que emitem apenas um som, certo? E aí eu disse para vocês que nós temos o CH, o LH, o NH, nós temos os dois R's, os dois S's, nós temos o GU, nós temos o QU, o SC, o S, C cedilha, o X, C e o X, S, certo? Bom, então nós vimos que estes aqui são os dígrafos. Olhem só os dígrafos. Olhem bem os dígrafos. Dois sons com duas letras com um som. Um som, não é dois sons. Um som. Então, duas letras, um som. Nós temos aqui então, olhem só, duas letras, um som. Vamos ver então. Nós vamos ter aqui a palavra chave. Chave. A palavra fechado. E a palavra, vamos ver, chuteira. Então, nós temos aqui chave, fechado, chuteira. A gente sabe que o H não tem som, ele precisa da vogal para dar o som para ele. No caso aqui, ele precisa desta consoante, da consoante C, que faz sh, CH faz sh, e aí então a vogal vai dar o som total. Chave com A, fechado com A e chuteira com U, né? Bom, aí nós temos as palavras com LH. Vamos dar uma olhadinha aqui com LH. Nós temos, por exemplo, folha, folha, colher. E temos a palavra orelha. Então nós temos aqui lh, o L com H faz lh, com A faz lhá, com E faz lhê, com I faz li, com O faz lhô,
com U faz liu. Então, folha, colher, orelha, certo? Nós temos com NH, palavras com NH. Nós temos, por exemplo, sonho. Nós temos outra palavra, nós temos farinha. E nós temos, por exemplo, banheiro. Então, nha, o H não tem som de nada, com N ele faz nhã, com A ele faz nha, com E ele faz nhê, com I ele faz nhi, nhô, com O e nhu com U. Então, sonho, farinha, banheiro, certo? Bom, então nós temos aqui, com os dois R's, nós vamos ter a palavra carro. Depois nós podemos ter outra palavra, por exemplo, a palavra ferro, carreta. Então, os dois R's, ra, re, ri, ro, ru. Ó, os dois R's, carro, ferro, carreta, certo? Depois nós temos os dois S's. Com dois S's, o que nós podemos escrever? Por exemplo, o so, pássaro, pêssego. Então, os dois S's nós vamos ter, ó, certo? O som, os dois formam um som só, certo? As duas letras formam um som só. Daí nós temos o gu, né? O gu. Nós já vimos palavras com gu, claro, nós já vimos palavras com dois S's, palavra com os dois R's, com NH, com LH e com CH. Sim, nós já tínhamos visto, mas agora nós estamos vendo com o intuito de trabalhar os dígrafos, que são, prestar bastante atenção, duas letras juntas que formam um som apenas, certo? Então vamos ver. Eu tenho a palavra água. Eu tenho a palavra guerra. E tenho a palavra guitarra. Então nós temos aqui água, guerra, guitarra. Próximo, então, vamos ver aqui o QU, palavras com QU. Palavras com QU, vamos ver. Nós podemos escrever o moleque. Podemos escrever
do, e podemos escrever quadro. Esse querido aqui não ficou bom. Vamos escrever de novo. Querido. Muito bem. Então aqui nós temos moleque, querido e quadro, certo? Aqui nós temos o SC. SC. Que palavra nós podemos escrever com SC? Por exemplo, nascer. Podemos escrever a palavra crescer. E podemos escrever a palavra descer. Descer. Olhem só, um som, né? Um som, duas letras. SC, 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 tá? Então, aqui nós temos só dígrafos. Dígrafo, aquelas duas letras juntas que formam um som só. Sh, y, nh, r, s, gu, ki, sk, né? SC. Bom, nós temos também o SC cedilha. SC cedilha, que palavras nós podemos escrever com SC cedilha? Cresço. Cresço, posso escrever são. E posso escrever nasço. Olhem só. SC cedilha, um som só, certo? Um som só. SC cedilha. Depois nós temos outras duas letras que têm um som só. XC. Que palavras eu posso escrever com XC? Com XC eu posso escrever excelente. Excelente. Muito bem. Eu posso escrever exceto. E posso escrever exceção. Exceção. Certo? Então aqui eu tenho palavras com XC. XC. Um som só, duas letras com um som só. Excelente, exceto, exceção. Então, pessoal, aqui então vamos ver o último dígrafo que nós temos aqui, que é o XS. Bom, o XS, ele tem algumas palavrinhas, só que essas palavras, elas não são do nosso vocabulário cotidiano, tá? Eu vou escrever aqui 3 palavras, é bem difícil o uso dessas palavras, tá? Então, eu vou colocar 3 palavras aqui, e aí se vocês quiserem saber o significado delas e tudo mais, vocês busquem lá no dicionário, que é bem legal também aprender a buscar o significado, né? Através da internet ou mesmo do dicionário escrito, né? Procurar lá na ordem alfabética, que é bem bom, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês 3 palavras, olhem só. Suar, suflar,
e estudar, certo? Talvez vocês nunca tenham ouvido essas palavras na vida, né? Mas o XS está aqui nessas palavras, tá? Então, essa foi a nossa aula de dígrafos. Prestem bem atenção. Leiam os exercícios, façam os exercícios e podem assistir às nossas aulas quantas vezes quiserem, para que vocês possam entrar em contato com esses dígrafos aí, tá? Não esquecendo que na aula 10 tem a explicação do que é dígrafo, tá escrito lá tudo direitinho, né? E hoje, então, nós só falamos dos dígrafos, que são as duas letras com um som apenas. Tchau, até a próxima aula.